Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando grandemente neste início de semana. Que mesmo com todo este confinamento, este isolamento, nós possamos estar otimistas, sabendo que o Senhor nosso Deus está conosco. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós estaremos lendo para a nossa meditação a palavra do Senhor no Salmo 91, o versículo número 1. O versículo 1, bem conhecido do povo de Deus. Assim diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós não sabemos quem é o compositor deste salmo. O Dr. Shedd, grande teólogo, ele atribui este salmo a Moisés, por causa do seu estilo literário bastante semelhante ao Salmo 90. É também considerado uma das pérolas dos salmos de confiança em Deus. Para compreendê-lo, nós precisamos estar meditando nos valores de cada palavra, de cada frase. E aqui ele está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar, Aurélio define como morar, residir, permanecer. No original traz o sentido de familiarizar-se com o ambiente, morando, permanecendo. Não se trata de passar algumas horas, não se trata de passar alguns dias ou meses, mas traz o sentido de fixar residência, relacionar-se numa comunhão íntima com Deus e conviver com o Pai do céu. O salmista usa também o vocábulo esconderijo, que significa também abrigo, segurança, longe das ameaças, onde os perigos e os ataques dos inimigos não vão nos atingir. Dizem os historiadores que Jerusalém era considerada uma cidade de difícil acesso aos inimigos, devido à sua posição geográfica, cercada por montanhas. Os judeus também atribuíam a segurança de Jerusalém à presença do templo ali construído, símbolo da presença de Deus. Em 2 Crônicas 7, 14 e 15, nós lemos um versículo também bastante conhecido: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Isto trazia para os judeus e para o povo de Deus segurança. Por esta razão o salmista está dizendo: aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no abrigo de Deus. Ele está guardado, ele está protegido, ele está preservado dos males que atingem aqueles que estão fora deste abrigo, aqueles que estão fora deste esconderijo. O salmista, no Salmo 137, no versículo 6, ele diz que Jerusalém era a sua maior alegria, porque
era símbolo de segurança nacional. O salmista, ele continua. Ele está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é um superlativo que designa a supremacia de Deus como Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai da língua hebraica, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem superioridade absoluta acima de tudo e de todos, especialmente em sua santidade, que é a plenitude da sua excelência moral, e também em todos os seus demais atributos, na sua justiça, no seu grande amor, nos seus atributos naturais, como sua onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, infinidade. O salmista, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, desse Deus Todo-Poderoso, aquele que se abriga neste Deus Todo-Poderoso, à sombra deste Deus Todo-Poderoso, ele vai encontrar descanso. Sombra, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. O salmista usa aqui mais uma metáfora. No Salmo 36, no versículo 7, ele disse estas palavras que acabamos de citar. As pessoas do Oriente, elas sabem, elas têm experiência do valor de uma sombra. Por quê? Porque eles estão acostumados às regiões desérticas, onde o sol é escaldante. Há regiões onde o sol chega a 50 graus e a noite também é muito fria, muito gelada. Mas nós estamos falando sobre o valor da sombra. E o salmista está dizendo, a sombra do Onipotente descansará. No original hebraico, a palavra sombra tem o sentido também de imagem, nos trazendo à mente que somos criados como a sombra de Deus, a imagem de Deus. E que Deus, ele na sua infinita bondade e graça, estende sobre nós a sua sombra, como símbolo de proteção, como símbolo de cuidado, como símbolo daquele pai que cuida dos seus filhos e quer sempre o melhor para os seus filhos. Assim como nos identificamos biologicamente com os nossos pais, Deus deseja que nós nos identifiquemos com Ele, como nosso Pai espiritualmente falando. E o salmista, ele continua dizendo, a sombra do Onipotente descansará. Querido irmão, prezado ouvinte, nestes dias difíceis que nós temos vivido, a vida nunca foi fácil. Desde a minha infância, eu já ouvia os meus avós, os meus pais dizendo que nós estávamos em épocas de crises e dias difíceis, mas nós temos percebido que hoje os dias se tornaram ainda mais difíceis devido especialmente a esta pandemia que estamos atravessando. Mas o homem, sempre ele procurou descanso, sempre ele procurou alívio, sempre ele procurou calma, sossego. Por quê? Por causa das consequências do pecado. Porque o pecado é um peso que nós carregamos, é um mal que nós carregamos, é um mal que gera morte. E Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele ofereceu para nós alívio e descanso em sua pessoa.
Por isso que Mateus registrou no seu evangelho as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aqueles que habitam no esconderijo, no abrigo do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, à sombra do Onipotente, repetimos aqui, do Deus que pode todas as coisas, o Onipotente, ele tem todo o poder, descansará. Então, em Deus nós encontramos descanso. Nestes dias tão cruéis para nossas vidas, quando nós estamos ansiosos por alívio, quando nós estamos ansiosos para nos libertarmos do estresse que causa tantas outras patologias para a nossa sociedade. Muitas pessoas nestes dias estão passando por enfermidades, não apenas do Covid, mas outras patologias que têm surgido em virtude do medo, do pânico, do desespero que nós temos visto através da mídia, através da vida social, econômica, enfim, são muitas as pressões que surgem de todos os lados. Então é tempo de nós descansarmos neste Deus Todo-Poderoso e nos segurarmos nele. O Salmo 90, nos versículos 1 e 2, diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Como isso traz segurança, como isso traz consolação, isso traz para o nosso coração paz, alívio, descanso. E o salmista no Salmo 91, ele dá continuidade a essa ideia desse Deus Todo-Poderoso, que é desde eternidade a eternidade. Eu entendo que ele é todo-poderoso para cuidar do nosso passado, cuidar do nosso presente e muito mais, nos garantir um futuro gracioso, eterno, na sua casa, no seu céu, um futuro abençoador, um futuro onde nós estaremos com ele para toda a eternidade. Em todo tempo, esse Deus se faz presente, porque o salmista está dizendo: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não foi Deus, ele é Deus e ele sempre será Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nós, meus queridos, nós que já cremos, que já entregamos nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, possamos manter-nos perseverantes nessa fé. E você, prezado ouvinte, querido ouvinte, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso, mas faça hoje. Faça isso, mas faça agora. Não deixe para depois. O depois não nos pertence. O amanhã não nos pertence. A Bíblia diz que a salvação, o tempo da salvação, não é a semana que vem, nem o mês que vem. O tempo da salvação é agora. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E nós estamos ouvindo deste Deus maravilhoso que se manifestou na pessoa de Jesus, que nos ama e que deseja nos dar a vida eterna, deseja nos dar descanso, deseja que nós tenhamos paz, abrigados sobre a sua sombra, aos seus cuidados paternais, divinais, celestiais. Que Deus possa ter falado aos nossos corações e que nós possamos ter entendido. Os que habitam no abrigo de Deus, eles descansam, eles encontram paz.
mesmo em meio a tanta turbulência, mesmo em meio a esta pandemia. Mas, como diz o apóstolo Paulo, eu bem sei em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando Paulo disse estas palavras, ele estava sentenciado à morte, ele estava numa masmorra, ele estava preso e ele estava ali aguardando o cumprimento da sua sentença. Mas ele estava tranquilo, porque ele sabia em quem ele havia crido. Ele não estava pensando na guilhotina, ele não estava pensando na decapitação, mas ele estava pensando na glória bendita que o aguardava na eternidade. Então, que nós possamos também assim irmos vencendo estes dias difíceis que estamos vivendo. Que Deus, pois, nos abençoe e enche os nossos corações de esperança. Vamos orar a Deus. Deus de toda graça e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque aqueles que habitam no teu abrigo, no teu esconderijo, descansarão à tua bendita sombra, Senhor. Deus de toda misericórdia, fortalece a nossa fé, o nosso ânimo. Tira de nós, ó Deus, toda lamentação, toda murmuração, as reclamações tão habituais nossas, e ajuda-nos a entender que é de eternidade a eternidade Tu és Deus. E o Senhor não é apenas um Deus distante, mas um Deus presente que cuida de nós. Perdoa nossos pecados, cura as nossas enfermidades, enche os nossos corações de esperança, abençoe nossas famílias, cura os nossos enfermos, liberta-nos, ó Deus, de toda a opressão e de toda a depressão. Senhor, nós oramos, confiados no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Desejamos aos amados irmãos uma semana abençoada. Muito sucesso, muita paz no seu lar, harmonia, saúde e prosperidade. Amém. Oh